Boa noite, a paz. Boa noite. Hoje eu vou me apresentar como o Jovem João. Amém. Sou o Jovem João e o tema do discurso de hoje é uma palavra para Deus e para o pastor. E a palavra para Deus se encontra lá em Filipenses 4:10, que diz assim: Alegra-me grandemente no Senhor, por tendes finalmente renovado o vosso cuidado para comigo, sobre o qual na verdade estáis atentos, mas vós faltavam ocasião apropriada. Esse versículo me mostra muito desde o começo. Desde quando eu era pequenininho, eu sempre fui cuidado por Deus, mesmo quando eu não via. Eu passei por um momento na minha vida de bastante dificuldade, que eu também não quero citar muito aqui, mas eu passei por um momento de bastante dificuldade. Mas esse momento, quando eu passava essa dificuldade, Deus me dava uma alegria, uma grande alegria, como eu acabei de ler aqui. Eu sempre fui muito grato. Minha mãe sempre me ensinou a orar o Pai Nosso. Mesmo eu não conhecendo a Deus, eu orava o Pai Nosso, agradecia muito a Ele. E mesmo nos momentos difíceis, e bastante difíceis, eu sempre me alegrei de ter Ele comigo. Nos momentos que eu mais precisei, que eu estava muito mal, estava precisando muito de alguém, mas só que antes eu era muito orgulhoso. Eu não conseguia falar o que eu estava passando para ninguém. Não conseguia demonstrar muito minhas emoções para ninguém. Mas Deus foi me ensinando isso aos poucos. Deus foi me acolhendo, e quando eu pensei que Ele estava muito longe de mim, recentemente Ele foi lá e me surpreendeu estando perto de mim. Isso me alegrou grandemente, como diz na palavra. Sou muito grato a Ele. E outra palavra para o pastor, que está lá em 2 Timóteo 3,14, que diz assim: vou ler do 13. Todavia os perversos e impostores andarão de mal a pior, enganado e sendo enganadores. Tu, no entanto, permaneça no ensino que recebeis, e sobre o qual tem plena convicção, sabendo perfeitamente de quem tem aprendido. Essa palavra, quando eu li, me fez muito lembrar do pastor e da pastora. Porque o mundo que a gente vive hoje, ainda mais pro jovem João, é muito difícil não acabar sendo enganado, entrando no caminho dos perversos. Mas eles sempre me lembram, eles sempre estão me lembrando. O jovem de lá fora faz isso, faz aquilo. Mas você não pode fazer isso. Você tem perfeita consciência de quem te ensina. E sempre quando eu falo, pastor, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, pastora, eles mantêm a calma. E sempre quando eu esqueço de quem tem me ensinado, de quem tem zelado pela minha alma, sempre quando eu estou passando por um problema, eles sempre fazem eu lembrar de quem está me ensinando, como diz aqui, sendo perfeitamente de quem o tem aprendido. Ou seja, como eles falam aqui, não é brincadeira, não é para se gabar. A gente realmente está aprendendo com os melhores. Com os melhores a gente está aprendendo. E aquela palavra também que eu li, que eu alegro grandemente no Senhor, me faz lembrar muito do pastor, da pastora da igreja. Porque assim que eu comecei a vir para a igreja, eu comecei a ficar muito feliz. Antes eu era um jovem muito revoltado, muito nervoso. Eu não tinha paz para comer, para dormir. A minha paz
a minha raiva eu descontava nas pessoas. E ali, quando eu estava descontando em alguém, eu tinha aquela paz momentânea. Mas agora, até quando as pessoas estão me perturbando, até no momento mais difícil, graças a Deus, primeiramente, que Ele tem me sustentado, mesmo nos momentos difíceis, quando eu lembro de algumas situações, de algumas coisas que já aconteceram, que eu não gosto nem de ficar falando, nem citando para ninguém, mas quando eu lembro de algumas situações, eu falo, realmente Deus está me sustentando todos os dias. E eu lembro que sem Deus e sem as orientações dos meus pastores, eu não ia conseguir. Porque é muita coisa. E sempre quando eu precisei, eles estavam lá. Eu comecei aqui bem pequenininho. E até hoje o que me fez permanecer aqui, antes de eu conhecer o Espírito Santo, antes de eu saber quem era Deus, foi eles. Depois eles foram me ensinando o que realmente eu estava fazendo aqui. Que no começo eu era que nem aquelas crianças. Vinha porque estava todo mundo vindo. Vinha porque as pessoas me chamavam. Vinha porque tinha lanche toda terça-feira. Mas depois eu descobri que eu vinha realmente para buscar Deus. E eu até agradeci o pastor ontem. Pô, pastor. E eu nem sabia que a gente ia falar de Deus do pastor. Eu falei, pô, pastor, muito obrigado, pastor. Quinta-feira eu estava muito feliz, graças a Deus e graças a vocês. Aí ele, ué, por quê? Vocês me ensinaram a batalhar pela minha família e foi a primeira reunião de quinta-feira que minha mãe estava lá. E eu fiquei muito feliz e sei também que vocês ficaram muito felizes pela conquista. Ele falou, realmente, a gente tem que batalhar. Ele até teve um dia que ele me mandou um áudio muito engraçado que eu mostrei pra minha mãe e comecei a rir. Ele, meu Deus, João, o que Deus está fazendo contigo que tá te exaltando de uma maneira? Não é possível, João, o que tu está fazendo? E eu lembrei muito que eles sempre estão comigo. Mesmo a repreensão, a pastora às vezes me repreende assim, não sabe como que eu vou reagir, como que eu vou ficar depois da repreensão. Ela, será que ele ficou chateado? Como é que ele ficou? Mas eu sempre vou ficar grato. Sempre vou ficar grato. Porque os únicos pais que eu tinha, eu só tive 3 pais. Que foi Deus, minha mãe e o pastor. Que sempre quando eu precisei de alguma repreensão, como está dizendo aqui, que Paulo virou para Timóteo e falou, eu sei, você sabe muito bem quem te ensina. E a minha mãe, Deus, o pastor e a pastora, eles têm me ensinado muito bem. Eu batalho muito para honrar o que eles me ensinam, porque não é pouca coisa, é muita coisa que eles têm me ensinado. Muitas coisas, às vezes há cobranças, aqueles puxão de orelha, mas eu sei que eles sempre vão querer o bem. E graças a Deus, porque antes eu não tinha muita repreensão assim e tal. Eu não conseguia ficar muito em casa, mas agora eu consigo ficar em casa com a minha família, consigo sentar para assistir um filme com a minha mãe. Consigo me expressar, que eu também vou ter que fazer uma citação ao Inácio, que quando eu não estava sabendo me expressar, ele juntamente com a pastora Rose fazia aquelas reuniões sobre as emoções e durou muito tempo, achei que aquilo nunca ia acabar. Durou muito tempo aquelas pregações, mas foi realmente para me ajudar. Também o obreiro Ismael, que no momento realmente, no pior momento que eu tava muito ruim, tava os meus 2 melhores amigos, que eram o Espírito Santo e o Ismael. E eles não ficaram falando, coitado, isso e aquilo.
o Ismael e o Espírito Santo só ficaram lá e deixaram eu chorar, ficaram lá sabendo que eu não tava querendo, coitado, eu só tava precisando me limpar. E sempre quando eu precisava de um ombro amigo, sempre quando eu precisava reclamar de alguma coisa, ou até de qualquer coisa, eles dois sempre estavam lá comigo. Eu precisava de um ensino, quem me ensinou a ser um servo foi o Espírito Santo juntamente com o obreiro Ismael. Porque quando eu fui consagrado obreiro, eu fiquei maluco. Eu pensei que quando eu saísse do altar eu ia me jogar lá para baixo. Mas o obreiro Ismael viu que eu estava muito nervoso e ele chegou lá e me explicou muito sobre o que é ser servo, o que é ser obreiro. E eu sou o líder dele, mas realmente quem me ensina, é ele que me ensina mais. Ele desde quando a gente começou, desde quando eu comecei, que ele sempre esteve. Mas desde quando eu comecei, ele sempre vem me ensinado, sempre vem me orientado. Então eu agradeço ao ensino. Assim que eu li essa palavra aqui, que os perversos podem, mas eu não posso por causa do meu ensinamento, eu lembro sempre das pessoas que sempre estiveram para me ensinar tudo. Como agir, a forma de lidar, a minha conduta, a minha postura. Agradecer a minha mãe, o pastor, a pastora, o Ismael. O meu pai também, que mesmo ele não estando presente, ele estando longe me ensinou a ser independente. Ele não estando por perto e não estando comigo, me ensinou que eu não ia ter pai para conversar. Então qualquer adulto, qualquer pessoa que me desse um conselho, eu ia ter que escutar. Porque eu não ia ter meu pai lá para conversar comigo, para quando eu fizesse um erro, ele estar lá comigo. Eu não ia ter. E ele não estar comigo me ensinou que qualquer pessoa que quisesse me ensinar, precisasse me ensinar, eu ia ter que ouvir. A minha irmã também, Daisy, que fazia o papel de mãe juntamente com a minha mãe. O meu irmão Douglas, que ele realmente, ele não é o meu irmão mais velho, mas ele realmente foi o meu primeiro amigo e foi o meu primeiro pai. Hoje eu queria muito ir para casa dele, mas infelizmente não deu. Mas ele realmente foi um pai muito presente na minha vida. Um irmão que eu... Isso é muito bom, meu João, assim, sabe por quê, pessoal? O João sempre dizia pra mim que ele não sabia mais chorar. E eu falei que ele ia vencer isso. E ele falou, pastor, eu sei mais chorar, mas não tenho mais disso dentro de mim. E hoje Deus está mostrando pra você, como você é amado, tá todos nós aqui. Ao seu povo aqui, meu filho, Deus deu colocou. você liderar. E nós estamos muito felizes por você estar aqui junto conosco. E essa homenagem foi não só para Deus, nem para o pastor, mas para todos nós. E sua mãe está muito feliz com isso. Aleluia! Vai ser sempre o neném da mamãe. Deus é fiel. Pode abraçar, Você já foi até meu pai às vezes, Mesmo ser um menino. mesmo sendo menino.